Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, FM 96.3, TV AD e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. Na lição 2, na lição anterior, falamos a respeito do propósito dos dons espirituais. E hoje, na lição 3, como também nas próximas duas lições, lições 4 e 5, nós vamos estudar a respeito dos 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios capítulo 12. Então, hoje na lição 3, vamos estudar os dons de revelação. Na lição 4 da próxima semana, vamos estudar os dons de poder. E na lição 5, os dons de elocução. Então, na lição de hoje, que é a lição de número 3, vamos estudar uma lição que tem como título Dons de Revelação. Os dons de revelação são os dons que manifestam o saber de Deus, manifestam a onisciência de Deus. O texto áureo da nossa lição de hoje, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, meus irmãos, ouvintes da Rádio Libertadora, telespectadores, internautas, nesta lição de hoje sobre os dons de revelação, que são os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos conceituar o dom da palavra da sabedoria. No tópico 2, vamos explicar o dom da palavra da ciência. E no tópico 3, nós vamos refletir a respeito do dom de discernimento de espíritos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, são lições muito proveitosas essas desse trimestre. E hoje, nesta lição sobre os dons de revelação, nós vamos aprender muitas coisas interessantes aqui para nós. O primeiro dos 9 dons espirituais que vamos estudar é o dom da palavra de sabedoria. É assim mesmo que se denomina esse dom, palavra de sabedoria, porque esse dom não se refere a uma sabedoria natural que a pessoa adquiriu com o tempo, com a experiência, e nem é aquela sabedoria cotidiana que Deus dá, que o Espírito Santo ajuda, que a pessoa vai acumulando ao longo do tempo. Não é assim, mas esse termo palavra, que é usado aqui, palavra de sabedoria, em 1 Coríntios 12, 8, esse termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Então, a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo aqui neste dom de 1 Coríntios 12, 8, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, é uma palavra, né? Trata-se de uma palavra, uma proclamação, uma declaração, uma fala, uma vocalização sábia, inspirada pelo Espírito Santo para satisfazer uma necessidade específica em uma determinada ocasião, uma ocasião de extrema necessidade em que a sabedoria humana, a sabedoria terrena, a sabedoria
que a pessoa acumulou ao longo da vida não é suficiente. Então, o dom da palavra de sabedoria é um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Nós temos na Bíblia vários exemplos de manifestação deste dom de palavra de sabedoria, como, por exemplo, no caso de Salomão, quando foi julgar a respeito da demanda de duas mulheres, duas mães e um único filho. E ficou difícil ali, porque cada mãe alegava que o filho era dela. E Salomão, para resolver aquela questão, Deus deu a Salomão, naquele momento, uma palavra de sabedoria. Diz o texto de 1 Reis, capítulo 3, versículos 27 e 28, que o rei Salomão diz assim: então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Então, aquela declaração de Salomão, que a princípio foi uma declaração muito chocante, quando ele manda, cortem a criança viva ao meio e dei metade a cada uma e dei metade a uma e metade a outra mãe. Então, isso parece ser uma declaração, uma palavra muito chocante, mas foi a orientação de Deus naquele momento. Foi essa palavra de sabedoria que fez com que ali se revelasse a verdadeira mãe. Então, meus irmãos, essa manifestação do dom de palavra de sabedoria ocorreu não somente na vida de Salomão no Antigo Testamento, mas de José, mas eu quero chamar a sua atenção para a questão do Novo Testamento, porque Jesus prometeu esse dom aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 21, versículo 15, Jesus disse assim: pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então Jesus já prometeu equipar a sua igreja com esse dom de palavra de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Em Lucas, no capítulo 12, versículos 11 e 12, Jesus voltou a prometer, dizendo: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela mesma hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Observe aí, Lucas 12, 12, o que Jesus falou. Pois naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Então, isso aí é uma promessa muito clara de Jesus a respeito da concessão do dom de palavra de sabedoria aos crentes, à sua igreja, aos servos e servas de Deus, em momento de necessidade, em ocasiões específicas. Essa palavra de sabedoria, ela vem na hora, não é uma sabedoria apreendida. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 9 a 10, nós vemos aí a manifestação do dom de palavra de sabedoria na vida de Estevão. Diz o texto sagrado que, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então ali se levantaram muitas pessoas, muitos mestres, muitos sábios, muitos entendidos, que começaram a disputar, a discutir com Estevão a respeito das Escrituras e de tantos assuntos relacionados ali à pregação de Estevão. Mas diz o versículo 10, Atos 6 e 10, que eles não podiam resistir
à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Então, naquele discurso de Estevão, ali, ele foi usado por Deus no dom da palavra de sabedoria. Então, o dom da palavra de sabedoria, ele é um recurso extraordinário, proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Rádio Libertador, FM 96.3, internautas e telespectadores da TV AD. Vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e rapidinho nós voltaremos em seguida. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 3 deste trimestre sobre dons espirituais e ministeriais, e a lição de hoje trata dos dons de revelação. Os dons de revelação são os dons que manifestam a onisciência de Deus, manifestam o saber de Deus, e os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então, no bloco anterior, no bloco 1, nós estudamos sobre a palavra de sabedoria e aprendemos que esse dom de palavra de sabedoria não se refere àquela sabedoria humana adquirida mediante os livros ou nas universidades ou nas experiências da vida, mas a palavra de sabedoria é uma capacidade sobrenatural de Deus para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Então, esse é o dom da palavra de sabedoria. Trata-se de uma proclamação, uma declaração, uma fala inspirada, trazendo uma sabedoria, manifestando uma sabedoria extraordinária para resolver um problema prático. E o segundo dom, classificado aqui como dom de revelação, é o dom da palavra de conhecimento. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, fala do dom da palavra de sabedoria e fala também do dom da palavra de conhecimento ou palavra da ciência. Palavra da ciência ou palavra do conhecimento são expressões sinônimas. Então, esse dom da palavra da ciência, o que é? Este dom se relaciona, ele pode se manifestar de duas formas. O dom da palavra de conhecimento tem duas facetas. Ele se manifesta de duas maneiras. Uma das maneiras pela qual se manifesta o dom da palavra de ciência ele se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Por mais que tenhamos domínio das línguas originais, hebraico e grego, por mais que tenhamos domínio da língua portuguesa, por mais que tenhamos domínio das regras de hermenêutica e pratiquemos uma boa exegese, isso não dispensa a iluminação do Espírito Santo. A iluminação do Espírito Santo, ela é fundamental no processo interpretativo, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia Sagrada. Foi ele quem inspirou os escritores sagrados e ele também pode nos ajudar. O melhor intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então, nós precisamos depender do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode manifestar o dom da palavra de conhecimento na nossa vida, nos dando aquela iluminação especial a respeito da interpretação, do entendimento das Escrituras. E uma outra forma de manifestação do dom da palavra de conhecimento, ele está relacionado com a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para o crente conhecer fatos e circunstâncias ocultas. É o que nós chamamos popularmente de dom de revelação.
Então é muito comum os irmãos falarem, fulano de tal tem o dom de revelação, Beltrano foi usado por Deus no dom de revelação, irmã fulana, ela revelou algo a respeito de mim, da minha vida, etc., que de uma forma sobrenatural, porque de forma humana, natural, jamais teria condição de saber daquela informação. Então, meus irmãos, este é o dom da palavra de conhecimento. A função deste dom, conforme traz aqui o tópico 2.2 da nossa lição, a função do dom da palavra de conhecimento, ou popularmente conhecido como dom de revelação, não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Não é para ficar viajando aí na maionese. Isto é mera curiosidade humana e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. Às vezes aparece gente por aí revelando o nome do seu cachorro, revelando o número do seu CPF, revelando não sei o que mais lá. Ora, isso com qual propósito o Espírito Santo revelaria essas coisas? A Bíblia diz muito claramente em 1 Coríntios capítulo 12 que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tem uma utilidade, é a edificação própria ou coletiva. Então, o Espírito Santo não manifesta os seus dons na vida de uma pessoa, de uma comunidade, sem propósito. Tudo tem um propósito. Então, tenhamos cuidado, porque tem muitos falsificadores da palavra de Deus, falsificadores dos dons de Deus, que ficam estudando o perfil de algumas pessoas nas redes sociais e assim descobrem muitas informações e muitas intimidades da vida de determinadas pessoas e determinadas famílias e depois aparece aí com determinadas supostas revelações, que isso não vem jamais do Espírito Santo. Então tenhamos cuidado. Tópico 2.3. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Então, quando o rei da Síria, nas suas reuniões secretas lá na Síria, elaborava os planos de guerra contra Israel, Deus revelava lá em Israel ao profeta Eliseu esses planos e o profeta Eliseu dizia e revelava ao rei e assim o rei da Síria ficava sem saber como é que pode isso. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua dos grandes impérios mundiais que se seguiam ali. Então, tudo isso aí são exemplos de manifestação do dom da palavra de conhecimento. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Se bem que alguns também acham que ali foi o dom de discernimento de espíritos, mas de qualquer forma foi uma revelação sobrenatural. Como é que Pedro soube que Ananias e Safira estavam enganando? Foi uma revelação do Espírito Santo. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Os melhores exemplos de manifestação do dom de palavra de conhecimento no Novo Testamento aconteceram no ministério de Jesus. Neste livro que publicamos a respeito dos 9 dons espirituais, eu trago um capítulo para cada um dos 9 dons espirituais, explicando a natureza e a função desses dons. Então aqui na página 46, que fala sobre o dom da palavra de conhecimento, a gente vê a manifestação deste dom na vida de Jesus. Por exemplo, Jesus soube que Natanael estava debaixo da figueira. Jesus também sabia da condição moral e espiritual da mulher samaritana. Jesus revelou que Lázaro estava morto. Jesus também revelou onde estava um jumentinho que ainda não tinha sido montado por ninguém e que deveria ser utilizado por ele na sua entrada triunfal em Jerusalém.
Jesus disse a Pedro e a João que eles iriam entrar na cidade e que lá encontrariam um homem que os levariam ao cenáculo onde seria celebrada a última Páscoa de Jesus. Então Jesus revelou tudo isso a priori. Jesus também previu que naquele mesmo dia Pedro ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Então isso aí são manifestações do dom da palavra de conhecimento ou dom de revelação. Jesus também revelou a Pedro que ele ia encontrar uma moeda na boca do primeiro peixe que ele ia pescar de anzol. Então são manifestações do dom da palavra de conhecimento. Então o Espírito Santo, de forma sobrenatural, naquela ocasião específica, naquele momento, ele revela algo que vai atender uma necessidade específica, pontual e momentânea. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o dom da palavra na ciência não é para servir a propósitos triviais, para o vaso aparecer, a pessoa, o irmão ou a irmã querer aparecer, dizer que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que tem poder de Deus, que é usada por Deus e que por isso vai revelar coisas da sua intimidade e tal. Não é para isso. O dom é para, como diz 1 Coríntios capítulo 12, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Então, assim vamos fazer mais um intervalo do nosso programa de hoje. Concluímos o estudo do segundo bloco do nosso programa, do segundo tópico da nossa lição. Vamos fazer um breve intervalo, rapidinho, e já já a gente volta. Fique conosco. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Libertadora, telespectadores da TV AD, internautas que acompanham as redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, estamos de volta com o programa EBD em Síntese para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 3 deste segundo trimestre do ano de 2021. Neste trimestre, estamos estudando uma série de lições a respeito dos dons ministeriais e espirituais. E hoje, na lição de número 3, estamos estudando os dons de revelação. Os dons de revelação são os dons que manifestam a sabedoria de Deus, manifestam o conhecimento de Deus, enfim, são os dons que manifestam a onisciência de Deus. E já estudamos a respeito do dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e agora, no tópico 3 da nossa lição, vamos falar sobre o dom de discernimento de espíritos. O tópico 3.1 da nossa lição diz que o dom de discernimento de espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, esse dom, mais uma vez eu digo, é uma manifestação do Espírito Santo em crentes, dada para o que for útil, e com relação a esse dom especificamente de discernir os espíritos, ele é dado ao crente para discernir, para julgar, para saber a origem e a natureza das manifestações espirituais. A palavra grega usada no Novo Testamento para discernimento, essa diz que ela significa julgar através de distinguir. É para julgar mesmo, é para avaliar, é para saber se aquilo tem fundamento ou não. Então, esse dom de discernimento de espíritos envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Inclusive, a Bíblia manda que a gente julgue. É interessante que algumas pessoas, elas interpretam erradamente o versículo quando Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados.
Jesus ali estava condenando o juízo injusto e inadequado. Mas Jesus falou, julgai segundo a reta justiça. Então a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, dizendo, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, meus irmãos, veja que a Bíblia manda, dizendo que a gente não deve dar crédito a qualquer espírito, mas que a gente deve provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por quê, irmãos? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a gente precisa ter cuidado. E é muito comum que pessoas enganadoras, falsos profetas, falsas profetisas, quando estão profetizando, quando estão revelando alguma coisa, junto com a sua revelação, junto com a sua profecia, traz uma palavra de ameaça, traz uma palavra de juízo, ameaçando, você que é incrédulo, você que está duvidando, você que não crê nessa palavra, vai acontecer isso com você, tenha cuidado, porque não sei o que lá. Então, essas profecias, essas revelações que vêm acompanhadas de ameaças, isso é o primeiro sinal de que isso não é de Deus. Então, irmãos, a Bíblia manda, a gente não pode ser ingênuos, a gente tem que ser simples como as pombas, mas temos que ser prudentes como as serpentes. Nós temos que ser crentes bereanos, que avalia pelas Escrituras, aquilo que a gente ouve tem que passar pelo filtro, pelo crivo da palavra de Deus. Então a Bíblia manda que a gente julgue os espíritos, que a gente não pode dar crédito a qualquer coisa. Mas isso é muito milagre, é muito poder de Deus, é muita emoção, o movimento é grande. Tenhamos cuidado, porque existe 3 fontes de manifestações espirituais. Tem 3 espíritos que atuam no mundo. Um é o espírito humano, outra é o espírito do diabo e outra é o espírito de Deus. Então a gente precisa ter cuidado. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou até mesmo de origem maligna. Então, como saber? Então tenhamos cuidado, porque pode ter profecia da carne, pessoas falando de si mesmas, às vezes até sem intenção má, por um equívoco, a pessoa achou que Deus revelou a ele alguma coisa, mas Deus não revelou coisa alguma. E às vezes até mal intencionada. Então tem profecia de origem humana, profecia da carne, que não é do Espírito Santo, e também tem profetas do engano, como Ananias, que disputava com Jeremias, profetizando falsamente, dizendo que Deus estava mandando falar, sendo que Deus não estava mandando coisa alguma. E tem a verdadeira profecia. Então, diz a Bíblia em 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Está vendo, irmãos? Profetizem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então a própria Bíblia, no capítulo sobre a regulação dos dons espirituais, 1 Coríntios 14 diz, pode profetizar, mas essas profecias têm que ser julgadas. Então devemos julgar. Não podemos, irmãos, acreditar cegamente nas coisas. É claro, não podemos também descrer incondicionalmente. Não, a gente tem que ter equilíbrio. Mas precisamos julgar as profecias para saber se elas são de Deus. Precisamos julgar as supostas manifestações espirituais para saber se elas são de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, a Bíblia diz assim, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então, é claro, a Bíblia diz, a Bíblia é muito equilibrada, ela quer evitar extremos. Então, não desprezem as profecias.
Porque tem pessoas que já foram tão decepcionadas com profecias da carne, com profecia do inimigo, etc., que diz que agora não crê mais em profecia nenhuma. Não é assim. Não é porque existem imitações, não é porque o homem ou o diabo imita as profecias de Deus, que a gente vai agora dizer que não existe a profecia verdadeira. Então, por isso que a Bíblia diz, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, não desprezeis as profecias, não tratem com desprezo as profecias. E no versículo seguinte, o versículo 21, diz, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Examinai tudo e fique, retende o bem. Examinar aí é julgar. Examinar é julgar mesmo. É para saber, você tem que saber distinguir uma coisa de outra, o certo do errado, o falso do verdadeiro. Então, irmãos, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então, observe, tenha cuidado, porque o discernimento de espírito é uma capacidade sobrenatural que Deus dá na hora. Deus dá aquele discernimento naquela ocasião específica, pontual. Não é para você viver como caçando erro e pecado na vida dos outros, não. Então, tópico 3.3, discernindo as manifestações espirituais. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da palavra de Deus, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Então, meus irmãos, eu quero aqui concluir o assunto e o estudo da nossa lição de hoje, lendo para vocês Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20, que mostra a importância que tem esse dom de discernimento de espírito. Jesus falou, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente conhece o falso profeta não é pelo dom que supostamente ele apresenta, mas é pelo fruto que ele produz. Então, meus irmãos, assim chegamos ao final do estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Estudamos a respeito dos 3 dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Continue acompanhando o programa EBD em Síntese no sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Adquira sua revista da Escola Dominical, estude a Palavra de Deus, participe da Escola Bíblica Dominical semanalmente e assim você continuará sendo abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.